É muito comum bares e restaurantes terem algumas atitudes que se tornam até comuns para os consumidores porque todo mundo faz. Só que, na verdade, são práticas ilegais. Hoje eu vou contar para você 8 direitos que você tem nos bares e restaurantes e que provavelmente você não sabia. Olá, eu sou Ana Carolina Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. O primeiro direito que você tem é que você pode ir embora do restaurante se o prato que você pediu estiver demorando demais e você não precisa pagar por esse prato. Você só paga o que você consumiu até o momento. Nesse caso, a lei não diz a partir de quanto tempo é considerado demora, tá? Por isso é que é importante, quando a gente faz o nosso pedido, a gente perguntar para o garçom quanto tempo aquele prato demora para sair. Porque a partir daí a gente já tem um parâmetro se a nossa comida está demorando ou não. Nesse caso, gente, é importante o seguinte: essa regra só é válida se realmente a comida estiver demorando, tá? Não vale para, por exemplo, você pede uma comida, aí aquela comida já começa a ser preparada e aí dá 5 minutos, você se arrepende de ter pedido aquilo e resolve mudar o pedido. Aí não. Aí você vai ter que pagar pela comida que já está sendo preparada e pelo pedido que você fez de novo. Por isso é sempre bom ter certeza do que você quer pedir. O segundo direito que você tem é que você pode sim dividir a sua comida com uma outra pessoa. Tá? O que acontece? Tem alguns restaurantes que não deixam, quando você pede um prato, e às vezes esse prato dá para 2 pessoas, eles não deixam você dividir. Eles falam que cada um tem que pedir um prato para si. Só que, gente, isso não é verdade, tá? Você pode sim dividir a sua comida com outra pessoa. O restaurante não pode cobrar taxa nenhuma a mais por isso, tá? Porque ele vai ter que fornecer talher, vai ter que fornecer prato, porque isso daí, gente, já tá ali, já é obrigação do restaurante oferecer talher, oferecer prato, oferecer louça. Outra ressalva que eu faço aqui é no caso de rodízio, tá, gente? No rodízio, aí sim, cada um tem que pedir um rodízio para si. Você não pode pedir um rodízio e dividir com outra pessoa. Ou pedir vai uma mesa cheia de gente, pede um rodízio só para todo mundo. Não, aí cada um pede o seu rodízio. E por que isso, gente? Porque o restaurante, nem estabelecimento nenhum, pode obrigar a pessoa a comprar alguma coisa que ela não quer. Se você tem uma comida ali que serve bem 2 pessoas e você mais uma pessoa, por que vocês vão pedir 2 pratos? Não precisa. Gente, essa acontece em várias lanchonetes. Eu acho que nem os donos das lanchonetes sabem disso, mas teriam obrigação de saber. Se resolve trabalhar com uma coisa, você tem obrigação de saber como funciona. E se sabe também, finge que não sabe e deixa para ver se o consumidor cai. Sabe quando a gente vai na lanchonete e vai comprar um salgado que está na vitrine ali? O que acontece na maioria das vezes? O atendente vai lá, pega o salgadinho, esquenta no micro-ondas e entrega pra gente. Gente, isso não pode. A resolução número 216 da Anvisa diz que todo alimento que é para ser servido quente e ele já está pré-preparado tem que ser mantido numa estufa a 60 graus Celsius. E esse período que o salgado fica ali dentro não pode passar de 6 horas. Na verdade, a maioria dos estabelecimentos não segue essa regra porque eles querem economizar na conta de luz. Só que quando eles economizam na conta de luz, eles estão colocando a saúde da gente em risco, porque aí acontece ali alguma contaminação, alguma coisa, e depois o cliente fica com intoxicação alimentar, vai parar no hospital, passa mal, e não é assim, porque se ele resolve ter o estabelecimento dele que vai vender coxinha, ele tem que investir para vender coxinha, tem que investir na estufa e já saber que vai ter que pagar com uma conta de luz. Isso tudo tem que estar embutido no preço ali. O quarto item é que a área de pagamento do restaurante ou bar
deve ser uma área separada e quem mexe na comida não pode mexer com dinheiro e com cartão. Sabe quando a gente vai em algum restaurante, pede a conta, o garçom traz, aí ele vira pra gente e fala assim: ah, a senhora pode pagar ali naquele balcão? A primeira reação da gente é olhar assim pro balcão e falar: nossa, que fila grande! Ai, que eu vou ter que ficar em pé nessa fila, essa fila tá enorme. A gente vira pro garçom e fala assim: ah, não tem como você pagar lá pra mim, não? Aí ele não paga. E ele tá certo. Ele não pode, tá, gente? Por que isso? Pelo mesmo motivo da regra anterior, para não ter contaminação. Porque você imagina uma pessoa que está manipulando alimento, aí pega o dinheiro, aí pega no alimento de novo, pega no dinheiro, isso pode causar uma intoxicação. O quinto item diz respeito ao couvert artístico. Se você for em algum bar ou restaurante e estiver tendo alguma apresentação artística, você tem que pagar o couvert artístico, sim, tá? Só que para essa cobrança ser feita, ela tem que estar fixada logo na entrada do restaurante, um aviso bem grande, com letra bem legível, e tem que estar escrito lá: couvert artístico, tantos reais por pessoa. Se por acaso o restaurante, o barzinho não tiver nada dizendo ali que cobra o couvert artístico e você só ficar sabendo na hora que você recebe a conta, você não é obrigado a pagar, não. E por que que tem que pagar o couvert artístico caso tenha um aviso? Porque esse é um dinheiro que não vai para o dono do restaurante, esse dinheiro vai para o artista que está se apresentando ali. Muitos artistas não recebem nada e recebem só o dinheiro do couvert. O sexto item diz respeito à gorjeta. A gorjeta, gente, ela é opcional, ou seja, você não é obrigado a pagar. O restaurante pode sim, na hora que leva a conta, colocar na notinha ali, discriminado, tá? Valor dos itens consumidos, ele coloca o total. Embaixo ele pode colocar, se ele quiser, o acréscimo de 10% e colocar quanto equivale os 10% e colocar o total com os 10%. Mas ele tem que colocar esses dois, o total com e o total sem. E aí você decide se paga ou não. Ah, mas a maior parte do pagamento das pessoas que trabalham no restaurante vem desses 10%. Se eles não receberem isso, eles ganham muito pouco. Além disso, lá nos Estados Unidos, a gorjeta é obrigatória. É, gente, só que aqui a gente está no Brasil, tá? Eu tô falando de Brasil, lei dos Estados Unidos é lá nos Estados Unidos e lei do Brasil é lei do Brasil. Aqui a gente não é obrigado a pagar, aqui o legislador entende que quem tem que pagar o salário dos seus funcionários é o dono do negócio, não é o consumidor. Imagina se cada lugar que a gente fosse comprar alguma coisa, não só restaurante não, a gente entra numa loja, vai comprar um chocolate, a gente tem que pagar o salário de quem trabalha lá, tem que dar 10% para pagar o salário. Aí a gente vai comprar uma roupa, tem que dar 10% para pagar a roupa. Não é assim que funciona aqui no Brasil, tá? Aqui, se você contrata alguém, é você que tem que pagar o salário, não é o consumidor. Então, por esse motivo, os 10% não são obrigatórios. É claro que se a gente puder, se a gente gostar do serviço prestado e se a gente quiser, a gente paga. Mas caso a gente não queira, a gente não paga. E é assim que funciona. E donos de bares e donos de restaurantes contentem-se com isso. O sétimo item é que o restaurante não pode proibir a entrada de crianças. Eu não sei o que está acontecendo no nosso momento atual, que tem um movimento muito grande de pessoas que não suportam crianças. Eu não sei o porquê disso, o que as pobres coitadas das crianças fizeram para elas, tá? Mas as crianças têm direito sim de ir no restaurante, um pai, uma mãe, um avô, tio, irmão, tem direito sim de levar uma criança. Primeiro, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que
proibido negar a venda de um produto ou o fornecimento de um serviço a quem estiver disposto a pagar. E, em segundo lugar, porque você proibir a criança de entrar no restaurante, você fere a Constituição Federal lá no seu artigo 2º, que protege a dignidade da pessoa humana, tá? Porque embora algumas pessoas não achem isso, gente, criança é pessoa também e tem seus direitos. Bem, o 8º e último item é o seguinte: o restaurante não pode aceitar vale-refeição só na hora do almoço. É muito comum a gente ver por aí alguns restaurantes que colocam lá um cartaz dizendo que só aceitam vale-refeição na hora do almoço, no jantar não aceitam. Isso é proibido, tá, gente? Porque isso daí é uma prática discriminatória. Você imagina só, quem trabalha no período do dia pode ir comer no restaurante. Na hora do seu intervalo, do seu almoço, a pessoa pode ir comer no restaurante e pagar com seu vale-refeição. Aí a pessoa que trabalha de noite não pode? Não faz nem sentido, tá? Então, se algum estabelecimento fizer isso daí, você pode denunciar para o PROCON, tira uma foto da placa para poder ter prova lá no PROCON, para eles não tirarem a placa lá quando o PROCON chegar, e denuncia, porque tá totalmente errado isso daí. Se o restaurante aceita vale-refeição no almoço, ele tem que aceitar todas as horas do dia. Enquanto ele estiver aberto, ele tem que aceitar. E você conhecia todos esses direitos? Tem algum outro que você gostaria de saber? Me conta aqui nos comentários. Por hoje é só. Se cuidem e até o próximo vídeo.